Então vamos lá, galera. Esse vídeo agora ele é específico para a configuração do robô, tá? A gente vai vir aqui nessa segunda aba aqui, configurações, ok? Vamos lá. Eu vou explicar tudo de uma maneira bem rasa para vocês, tá? O que a gente tem, e depois eu vou explicar detalhado algumas coisas, as principais que nós vamos usar, ok? Então vamos lá. Gerenciamento, aqui vocês vão estar colocando o valor de banca de vocês, tá? Delay das entradas, aqui as nossas configurações de stop, win e loss, tá? Aqui nós temos os nossos tipos de gerenciamento de entrada, que é a entrada fixa, Gale, Soros Gale e Soros. E a gente tem uma configuração personalizada que eu já explico. Aqui em configuração de banca, galera, não tem muito o que explicar, tá? Vocês vão estar colocando o valor da banca de vocês. Delay o meu fica no 3, mas vocês podem estar colocando no 2 ou adequando para o melhor. Eu uso 3, tá? Então, se vocês quiserem testar. O stop eu uso em valor, vocês têm a opção de colocar em porcentagem, mas eu uso em valor, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que se eu colocar aqui 50 com lá em valor, o meu stop é de R$50. Se eu colocar em porcentagem, o meu stop é de metade da banca. Então, se eu tenho 200 de banca, o meu stop aqui é de 100 e não de 50, porque é porcentagem, 50% do valor. Então, eu deixo sempre em valor. Para stop, galera, é basicamente o seguinte: seu stop é 50, você já está perdendo 48 e tem mais uma entrada de R$5 para entrar, para dar, ele não vai executar a ordem. Por quê? Porque vai passar. Então, eu deixo ativado, mas é opcional, certo? Entrada fixa eu não uso, tá? Então, não vou explicar. Gale também eu não uso, então não vou explicar assim. Vou tentar explicar para vocês o que tem aqui, tá? Quantidade de Gale, vocês podem estar colocando em 1, 2, enfim. O tipo, né, de entrada aqui, se é valor ou porcentagem. Novamente eu volto. Tentem usar sempre valor, não porcentagem, porque porcentagem, principalmente para quem é iniciante, pode estar bagunçando em um pouquinho, se confundindo e fazendo alguma coisa errada. Então, coloquem sempre valor, tá? Por exemplo, primeira entrada de R$3. Restaurar lucro. Aqui é o seguinte, tá 0%, certo? Se eu perder essa primeira entrada, ele vai calcular o martingale para recuperar apenas R$3 que eu perdi, sem lucro nenhum. Mas digamos que eu ia ganhar 2,80 com essa entrada e eu coloco aqui 100% do lucro, ele vai dar um martingale para recuperar o que eu perdi e mais os 2,80 que seria o meu lucro, 100% dele, certo? Notícias, tá? Eu recomendo deixar marcado, mas é opcional, eu recomendo deixar marcado, certo? O que seria notícia? Se tiver notícia em algum par que ele for dar o sinal, ele não vai estar entrando 15 minutos antes e nem 15 minutos após. Por exemplo, a notícia é meio-dia, aí meio-dia e 10 teve um sinal no euro e teve uma notícia no euro, ele não vai dar um sinal, ele só vai entrar depois de 15 minutos que passar a notícia, ou 15 minutos antes da notícia, certo? Tendência eu também não uso, tá? Porque os dois indicadores são de price, então às vezes você tem ali um topo, a vela toca lá naquele topo e aí pede uma venda, só que a tendência foi de alta, então ele vai bloquear essa entrada. Eu não uso, mas para quem quiser usar, tem aqui, galera, SMA, tá? Que é uma média simples, EMA, que é uma média exponencial, certo? RSI e quantidade de velas, ok? Então vocês podem estar escolhendo a forma que vocês querem operar. Aqui está o gerenciamento que eu uso, que é o Soros Gale, tá? Eu vou passar aqui para vocês da maneira que eu uso. Moderado, nível 1, e a minha entrada é sempre a mínima. Por exemplo, R$200. 1% de R$200 seria R$2, então eu deixo sempre dessa forma. A minha entrada é sempre a mínima. Por quê, galera? Vocês têm que ter em mente que isso aqui é operação automatizada. Tenham em mente que às vezes a pessoa trabalha 8 horas por dia para ganhar R$40, R$50, mas quer colocar o robô para rodar 1 hora e fazer R$100. Não funciona assim. Eu deixo o robô rodando 8, 10, 12, 15, 20 horas se for preciso para obter um lucro. Então eu deixo sempre na entrada mínima, porque assim eu tenho mais margem para trabalhar. Como a assertividade do robô é muito boa, dos dois indicadores, porque na verdade, galera, esse robô, como eu expliquei no vídeo anterior, ele funciona tanto para a lista de sinais quanto para a integração com o MT4. Ele já vai com dois indicadores super assertivos. Às vezes ele demora um pouco para fazer entrada, mas é simplesmente porque ele necessita da confirmação dos dois indicadores. Ou seja, call no AudioCAD, um indicador marcou. Se o outro não marcar, ele não entra. Tem que marcar call no AudioCAD nos dois indicadores.
Payout, galera, esse aqui é o rendimento que a corretora paga. Eu recomendo no mínimo 77, menos que isso nunca. Geralmente eu rodo o meu em 80, tá? Aqui vocês podem estar escolhendo maior payout, digital ou binária. Eu deixo sempre maior payout. Tem gente que não curte operar na digital por causa da questão do empate e tudo mais, então eu deixo no maior payout, tá? O que paga mais. Resultado, daí aqui vocês deixam pela IQ, tá? Se tiver taxa, vocês vão colocar pela IQ e podem colocar aqui 1 segundo só, tá? Delay. Soros, tá? Não uso, mas para quem quiser usar tem Soros aqui. E um gerenciamento personalizado, tá, galera? Isso aqui, para quem quiser montar seu gerenciamento, você tem aqui muita opção para montar. Também não uso. Então basicamente essas são as configurações, gerenciamento de banca, as entradas fixas e Gale. Aqui nós temos a área de notícias, né, tendências e Soros. Eu uso os Soros, se vocês quiserem tirar um print da forma que está aqui, lembrando de corrigir só o valor aqui, a porcentagem, tá? Porque aqui tá como se fosse para uma banca de 200, então vocês tenham isso em mente. Às vezes você tem aqui, por exemplo, os R$1.000 e aí você coloca 1% de R$1.000. Às vezes fica uma entradinha um pouco alta. Como eu disse, eu prefiro trabalhar sempre com a entrada mínima. Então só lembrem de corrigir isso aqui. Feito todas as configurações, galera, salvar, certo? E a gente volta para a tela de login, coloca e-mail, senha e iniciar, certo? Então as configurações aqui de gerenciamento e pré-operação e pós-operação são essas, tá? Lembrem de deixar o delay em 3. Os stop sempre em valor, tá? Pré-stop o meu eu deixo ativado, recomendo que deixem ativado. Se você quiser usar a entrada fixa, pode usar também, não tem problema. Essa questão de gerenciamento de entrada é muito pessoal. Eu expliquei assim bem por cima mesmo, porque eu acredito que a maioria das pessoas que já vão usar entendem bem como que funciona isso. E para quem não entende, eu recomendo usar Soros Gale, tá? Com a entrada mínima, porque é um gerenciamento que sempre vai te deixar no lucro. Independente da assertividade, ele vai te deixar no lucro. Como a gente tem dois indicadores que nos dão uma assertividade muito boa, a gente acaba ficando no lucro sempre de uma forma bem tranquila. Tá ok? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, vocês lembrem sempre de salvar. Qualquer alteração que vocês... Matheus, eu testei Soros Gale 1, quero testar o 2. Coloca aqui no 2, clica em salvar. Matheus, eu não quero usar Soros Gale, eu vou usar Gale. Clica aqui, salvar. Sempre lembrem de salvar para a configuração manter. Então toda alteração que você fizer, basta vir cá e salvar, que vai funcionar perfeitamente, ok? E lembrem, qualquer configuração nova, testar primeiro na conta de treinamento, independente, até a configuração que eu passei para vocês, coloquem na conta de treinamento para entender como que ela funciona antes de rodar na real. É legal você colocar para trabalhar para você algo que você entende, como que ele trabalha e como que ele opera, beleza? Qualquer dúvida, galera, suporte, tá? Tem nosso grupo do Telegram na descrição, os links aí de acesso ao robô, você pode estar adquirindo o robô, você tem 5 dias de teste. Se você não gostar, a plataforma te devolve o seu dinheiro, certo? Você não precisa pagar, então é isso aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato, fechou?